Em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, a Ponte Preta enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira no Nabi Abichedi. Em busca da liderança do Grupo B, a Macaca tem um duelo de extrema importância contra um adversário que também vive um bom momento na competição. Com 11 pontos somados, o Massa Bruta é o líder do Grupo C e está a 3 rodadas sem conhecer a derrota. É um jogo difícil, né? A gente sabe que não tem jogo fácil no Paulista. Mas a gente está totalmente focado nesse jogo, sabemos o que temos que fazer. Ainda tem hoje, tem amanhã para treinar. Acho que o professor vai organizar bem a equipe, mas a gente vai para lá com o intuito de ganhar o jogo. Autor do segundo gol da Macaca na vitória contra o São Paulo, Renato vem ganhando oportunidades durante as partidas, após um período menor de pré-temporada. Na última rodada, o atacante entrou no segundo tempo e atuou durante 22 minutos, mas conseguiu deixar o seu gol. Estou bem melhor, né? Como eu frisei antes, é sempre difícil você chegar 10 dias depois do início de uma preparação, então creio que agora estou me sentindo muito melhor. Falta pegar um pouco de ritmo de jogo, mas isso só acontece entrando nos jogos, jogando, então creio que isso aí a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E para a partida de hoje, Renato fica novamente à disposição no banco de reservas. Com o retorno de Gé, que cumpriu suspensão automática na última rodada, a vaga no ataque deve ser preenchida pelo camisa 9. Por outro lado, Gabriel Novaes, que está emprestado à Macaca e pertence ao Red Bull Bragantino, não vai poder atuar na partida de hoje. O atacante tem uma cláusula no contrato que prevê uma multa de R$1 milhão para participar dos confrontos contra o Massa Bruta. Quem também deve ficar de fora é a dupla Emerson Santos e Dodô. O volante e o atacante sentiram problemas no joelho durante a partida e não devem reunir condições de atuar. Assim, uma provável Ponte Preta deve ir a campo com Pedro Rocha no gol, Castro, Hakim e Nilson Júnior na defesa, Leonardo, Igor Inocêncio, Gabriel Risso, Elvis e Ramon Carvalho no meio-campo, enquanto Iago Dias e Gé devem formar a dupla no ataque. Pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Ponte Preta se enfrentam no Nabi Abichedi nesta quarta-feira às 9h30 da noite. O Bragantino não venceu ainda dentro de casa. A Ponte já vem com 3 vitórias. 3. E aí, tem favorito esse confronto? Em tese, a gente deveria atribuir favoritismo para o Bragantino, para o Red Bull, porque joga em casa, pelo investimento, pelo elenco que tem, né? Não há termo de comparação, folha de pagamentos e outros quesitos mais de análise comparativa. Mas a verdade é a seguinte, o Bragantino jogou quantas vezes até agora? 7. Ganhou quantos pontos? 11. A Ponte, aí com processo trabalhista e problema financeiro para todo lado e briga política, jogou quanto? 7. Perdeu 2 titulares vendidos. Ainda desmontando o time por necessidade com o campeonato em andamento. Quer dizer, está vendendo o limpador de para-brisa durante a viagem para poder almoçar. E está chovendo. Vende limpador de para-brisa, dá para almoçar. E chovendo. Está assim a Ponte. Só que ela jogou quantas vezes? 7. Quantos pontos? 12. Então, se a Ponte tem um ponto a mais do que o Bragantino, se já ganhou em casa, se já ganhou fora, se já ganhou de um grande e vem surpreendendo, por que é que eu atribuiria favoritismo nesse jogo para o Bragantino? Se eu pegar a folha de pagamentos, não precisa de comentarista. Você fala assim, quem que é o favorito? É o que gasta mais com futebol. Então, já ganhou o Bragantino. A Ponte pode chegar ali em Itatiba, no pedágio, e voltar. Volta para Campinas. Ela vai gastar gasolina e jantar para os caras para quê? Não. Futebol não é assim. O momento da Ponte é de crescimento, é de autoestima lá em cima, é de confiança resgatada. Está todo mundo querendo provar que é possível encontrar um caminho alternativo mesmo diante de uma crise histórica e quase que sem precedentes na história do clube. Então, para mim, não tem favorito, a menos que a Ponte volte a ser a Ponte apática, que nós vimos até o jogo contra a Inter de Limeira, lembra? A Ponte empatou 0-0 com a Inter, mas a Inter jogou muito mais do que a Ponte.
E o Pedrão foi o personagem, foi o craque do jogo, o goleiro da Ponte. Mas se a Ponte for a Ponte, por exemplo, que jogou contra a Portuguesa, contra o Botafogo, contra o São Paulo, sábado de Carnaval, é no pau o jogo. Também não é favorita a Ponte. Meus amigos aí de Bragança Paulista podem esperar, vocês que vão ao estádio, um jogo muito difícil, mas a Ponte também não é favorita. É no pau da goiaba. É muito equilibrada a partida e o Bragantino, que não ganhou em casa ainda, vai ter que correr uma barbaridade para conquistar a sua primeira vitória dentro dos seus domínios. Vamos lá, CH, a Ponte tem desfalques importantes, né? Dudu foi diagnosticado aí uma lesão no músculo, problema, jogador que tem sido importante no esquema tático do João Brigatti. E o Emerson Santos não constatou nenhuma lesão grave, mas ele também saiu sentindo e será poupado para essa partida. O que significam esses desfalques e de que maneira você imagina a Ponte para enfrentar o Bragantino? Dodô, né? Dodô. Não Dudu. Não. Quem saiu machucado na última partida e foi diagnosticado com uma lesão no músculo foi o Dodô. Isso. Dudu, sempre que se referir a Dudu, é importante colocar como Dudu Sheik. É que você falou Dudu e é Dodô. Bom, tudo bem. É o seguinte, eu considero o Bragantino ligeiramente favorito por esses problemas aí. A Ponte está em construção. Léo Naldi, a gente não sabe que serviço ele vai apresentar. E o Ramon Carvalho, todos os jogos que ele começa diferente. Uma rotação, não sei se ele joga economizando, essa coisa toda. Então, Léo Naldi e Ramon Carvalho no meu campo é mais da metade dos 3 componentes. E é um setor de inteligência que está funcionando. O Emerson Santos e o Dodô estão bem na partida e eles não jogam. E o Bragantino está subindo de produção. E lá tem um treinador que eu respeito muito e os jogadores. Agora, nós não podemos aqui desprezar, desconsiderar o momento da Ponte. 3 vitórias consecutivas e jogando futebol. E eu não sei, aqui eu não tenho os números, mas a Ponte tem um dos principais ataques do campeonato, né? Fez aí uma porção de gols nos últimos jogos e isso tem que ser colocado também. E é mérito. Volta o Gé para melhorar a situação. Mas esses 2 componentes, né? Esses 2 desfalques, Léo Naldi e Dodô, me fazem pôr um pezinho... Não, Emerson Santos, né? Emerson Santos e Dodô. Isso. Fora do time, eu ponho um pezinho atrás e vou aguardar o que vai acontecer. Joga em casa, é sempre forte, maior respeito, mas para mim, um ligeiro favoritismo do Red Bull Bragantino. É o Mirassol, né? Marcou 13 gols. É o melhor ataque do campeonato. A Ponte marcou 12. Tá ali, né? Segundo melhor. É o segundo melhor ataque. Para um time que não marcava gol, mas nem para pagar promessa. Lembra como é que era o ano passado? Na Série B, mudou muito, né? Mudou muito. Mudou muito. Isso aí é estratégia de jogo. É momento dos jogadores. Lembra? Quem é que é o artilheiro da Ponte? 4 gols. Ele marcou 1/3 dos gols. E ainda não jogou contra o São Paulo. É o Gé. O Gé foi voltar quando para o time da Ponte na Série B? Lá bem depois da metade do segundo turno. Porque tinha operado a hérnia de disco, que é uma cirurgia delicadíssima, especialmente para um atleta de futebol. Então algumas coisas concorrem. O estilo do time, a qualidade dos jogadores de ataque que a Ponte está tendo. Esse Dodô, por exemplo, entrou muito bem no time. É uma pena que ele fique fora, né? Então o Iago Dias marcou aquele gol lá, né? Alguém pode dizer, ele mesmo disse, tentou cruzar, mas foi um golaço contra o Botafogo. Mas não é só pelo gol, ele tem dado assistências, tem criado situações, faz bem a recomposição. E aí, Batista, é assim, você vê que surpresa, né? De um time que não fazia gol em ninguém, agora está aí. E está com esse segundo melhor ataque, porque o Mirassol marcou acima do que era esperado na última rodada. Porque a Ponte era, até então, o melhor ataque da competição, tá? Veio aí como melhor ataque, tá ali encostadinho naquele que hoje marcou mais gols, que é o time do Mirassol. E essa situação dos volantes é preocupante, porque, pô, era Felipinho, foi embora. Era Amaral, foi embora. Era Ramon Carvalho, tá jogando. Aí vem o Emerson Santos, começou titubeante e depois acertou. Marca uma barbaridade, tá fora. Então, meio campo novo hoje, né? É o Fraga. Mas não vai o Fraga, né?
Não vai, porque deve ir Ramon Carvalho, Léo Naldi e Elvis. Ao invés de 4 no meio campo, vai com 3 e 2 à frente. Por quê? Porque joga com 3 zagueiros. Sim. Ao invés de 3 volantes, 3 zagueiros. Esse é o pulo do gato. Só tá mudando o meio-campo. Mas o meio-campo está bem modificado. Nominalmente, apenas. Está bem modificado, mas taticamente o desenho é o mesmo. E aí, cara, quando a coisa tá legal, que a confiança volta, você tira Paulo, põe Pedro, tira Antônio, põe Joaquim, vai bem. Agora tem essa oportunidade o momento é bom. Gigantesca do Léo Naldi, né? De mostrar lá o trabalho dele, que ele tem capacidade. Muito bom jogador. Desde o começo. Entrou bem. Retomar. São Paulo ele entrou bem. Mas ele precisa retomar a confiança e a confiança de todos também, jogando futebol. Tá aí a oportunidade. Você viu o que é que o João Brigatti disse na coletiva depois do jogo contra o São Paulo? Força-tarefa. Força-tarefa, mas ele disse o seguinte, quando perguntado do Léo Naldi, que vinha mal e nessa partida entrou muito bem contra o São Paulo. Ele falou assim, então eu conversei com ele. Falei, Léo Naldi, eu ainda não desisti de você. Então ele admitiu, inclusive, nas entrelinhas, que também estava preocupado com a baixa performance e rendimento do Léo Naldi. Mas quando ele fala, eu não desisti de você, você é bom jogador e transmitiu confiança, ele falou isso com muito carinho. Falou isso realmente muito satisfeito, porque contra o São Paulo o Léo Naldi entrou muito bem. O Brigatti revelou uma força-tarefa de recuperação do Léo Naldi. Muito importante esse tipo de procedimento. Porque o cara não desaprende a jogar da noite para o dia. Como é que o cara é bom e daqui a pouco, de uma hora para outra, fica ruim? Alguma coisa está acontecendo. Antes do jogador existe a pessoa, o ser humano, que tem inúmeros problemas. Aliás, o ser humano é assim. Se ele não tiver problema, ele arruma um para chamar de seu. O cara gosta de ter problema, todo dia tem um, diferente, às vezes tem mais de um. Então, antes do jogador tem a pessoa, o ser humano, e aí a força-tarefa de recuperação.